Está no ar Simplicidade Cristã Podcast, conversando sobre a vida cristã de uma forma simples para a glória de Deus, com Felipe Cruz e Rogério Soares. Você também mandou, irmãos, gostaria que fosse comentado entre vocês sobre a amizade entre Davi e Jonathan. Isso aí é algo que nós queremos já falar. Chegou na hora. Chegou na hora, a gente já pode entrar já nesse assunto aqui. Aí ele complementa aqui, mencionada nas escrituras, e que pela falta de compreensão ou pelo equívoco de interpretação tem trazido muitas heresias. Anderson, muito obrigado. Tu já deu aqui Já deu a planta aí. Já deu a planta aqui que nós já estávamos pretendendo falar. Só introduzir, depois eu passo para o Rafael, porque para quem não está por dentro, o que acontece nesse texto? Eu vou ler para vocês. Nós vimos até um vídeo aqui, eu mandei para o Rafael e para o Felipe, onde um rapaz tenta utilizar essa amizade que é entre Davi e Jonathan, né? Dizendo ali que, de alguma forma, pelo que parece no texto, Davi e Jonathan eram dois possíveis ali homossexuais, né? Em que esse texto dá respaldo para isso. Eu vou estar lendo aqui o texto, então, que algumas pessoas utilizam para dar base para isso, né? E aí eu dou para o Rafael, que eu acho que o Rafael já está no gatilho aí para falar. Olha o seguinte, primeiro, que o pessoal acaba utilizando, né, de forma errada, é 2 Samuel 1:26, que fala assim: angustiado estou por ti, meu irmão. Jonathan, aqui Davi falando, né? Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional, era o teu amor ultrapassando o amor de mulheres. E aqui, então, Davi vai falar, né, que o amor de Jonathan ele ultrapassa o amor de mulheres, e aí o pessoal tenta utilizar. E o outro também, que o pessoal tenta utilizar, é 1 Samuel 20:41, aqui na versão NVI, ela acaba traduzindo de uma forma ali que eu não acho que é muito boa, eu vou ler outra versão para vocês verem a diferença, mas diz o seguinte: foi a versão que eu vi esse rapaz na internet utilizando. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonathan, com o rosto em terra. Então despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonathan. Então aqui, até nesse inclinar aqui que fala, esse rapaz ele fala que Davi, que isso ali de alguma forma seria uma posição até sexual, que Davi estava tendo com Jonathan, depois fala que eles se beijaram. Né? A outra versão, acho que fala um pouco melhor, que no caso é a Ara, ou a versão a Almeida Revista Atualizada, né? No lugar de inclinou-se, ela fala, prostou-se o rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro, chorando juntos, Davi, porém muito mais. Então, dentro dessas passagens aqui, né, tenta-se utilizar, né, de forma muito errada, nós vamos ver aqui, que isso dá respaldo para dizer que, então, Davi e Jonathan eram dois homossexuais, que já que está descrito dessa forma, Deus permite isso é normal, não tem problema. Então, e aí, Rafael, o que tu tem a dizer sobre isso? Eu vou dar uma volta aqui agora, gente, fazer essa volta para explicar o contexto geral dessa passagem, desses textos que o Rogério falou. Bom, primeiramente, a história de Davi e Jonathan se dá num contexto maior, que era a dominação filisteia de Israel. A gente está falando aí no final do século X a.C., começo do século IX. Então, Israel estava culturalmente muito influenciada pelos filisteus. A gente vê logo aí no capítulo 13 de 1 Samuel que os filisteus também eram os hebreus também eram dependentes dos filisteus na questão das armas, das enxadas, dos seus instrumentos de trabalho, porque eles não sabiam manusear o bronze. Isso é importante porque os filisteus sabiam. O que isso nos serve para agora? Isso nos serve para dizer que os filisteus, historicamente falando, eles descendem de um grupo, uma sociedade, que eram os minoicos, eram uma espécie de gregos. Esses minoicos, eles viviam na ilha de Creta, e uma parte deles é expulsa de lá quando os dórios chegam. Eles acabam vindo para a Palestina e trazem com eles esse domínio do bronze, do metal, e isso vai servir para dar a eles um poder bélico para dominar aquela região. Esses minoicos tiveram o fim da sua civilização ali em meados, que a gente entende ali como período micênico da Grécia, que é o quê? Aquele período onde acontecem as epopeias de Homero, a Ilíada e a Odisseia, especialmente nisso. Então, o que isso nos ajuda a entender? Esses filisteus, eles vão herdar um pouco dessa sociedade homérica, vamos dizer assim, do período de Homero,
e vão implantar isso na sua sociedade. E isso vai influenciar Israel de alguma forma. A gente percebe, por exemplo, traços disso quando Davi pensa em embate com Golias. O que Golias fala? Vocês escolhem um guerreiro do lado de vocês e eu vou lutar do lado do meu. Quem ganhar a luta entre esses dois homens é o exército vencedor. É o vencedor. Então não haveria um embate entre dois exércitos. Só dois homens resolveriam. Se você falar, por exemplo, na Ilíada, para quem conhece, é a mesma coisa. Os heróis lutando um contra o outro. É Aquiles contra Heitor, Paris contra Menelau, enfim. Então os filisteus herdaram essa veia grega aí. E eles constituíram naquela região uma sociedade muito parecida com a dos gregos no final do período micênico, que é o que a gente chama de aristocracia guerreira. Ou seja, você tem os guerreiros, os heróis, as figuras importantes, ou como Samuel vai chamar aqui no livro dele, os valentes. Esses guerreiros vão ser aqueles que vão estar administrando a sociedade. Foi assim que Saul governou. Por que isso é importante para nós? Porque havia um código entre esses guerreiros, eles eram iguais entre si. Esses guerreiros não podiam estar um abaixo do outro. Então, agora entrando de fato na questão, vocês já vão entender por que eu dei essa volta. Esses guerreiros, eles não poderiam fazer coisas que humilhassem uns aos outros, porque eles eram iguais. Eles estavam no mesmo patamar. Ou seja, se houvesse uma relação homossexual entre Davi e Jonathan, um teria que submeter ao outro. Isso seria impensável naquela sociedade. Então, historicamente falando, culturalmente falando, é impossível haver uma relação homoafetiva, homossexual, o nome que você quiser, entre esses dois. Não daria. Isso é pelo lado histórico. Pelo lado religioso e cultural, é mais impossível ainda. A lei de Moisés condenava cabalmente o homossexual. Isso nunca seria bem visto, tampouco descrito dessa maneira. Nesses textos aí que o Rogério leu, Davi, quando ele se curva, ele está fazendo uma reverência a Jonas. Está fazendo o que a gente tinha dito aqui, ele está se humilhando diante dele, mostrando seu amor, mostrando seu respeito. Não está fazendo qualquer ato sexual ali. É absurdo. Como eu disse, ver sexualidade ali é coisa da cabeça, não do texto. E outra coisa, quando ele diz que o amor de Jonas vale mais do que o das mulheres, essa sociedade guerreira era muito masculina. Então o homem era o centro. Então o amor de um amigo pelo outro, o respeito de um guerreiro pelo outro, era em si superior ao amor de qualquer mulher. Então isso é uma questão da própria cultura hebraica filisteia da época. É esse o amor que ele está se referindo. É superior ao amor das mulheres. Não é um amor sexual que ele vai ter pelo Jonathan. Indo agora para o grego, se a gente fosse traduzir isso daí, tem várias formas de amor na língua grega. O que esse pessoal entende, ele está dizendo que houve ali um eros, né? Um erômenos entre Jonathan e Davi. Não é isso ali. Não havia troca sexual, não havia paixão. Havia ali uma relação de filia, uma união, uma amizade. Eles estavam ligados por amizade. E isso certamente, para Davi, era muito mais valioso de qualquer mulher, qualquer casamento que ele pudesse alcançar. E vale dizer que para eles, a poligamia era liberada. Então eles podiam ter tantas mulheres quanto eles quiserem. Então, e quando você diz isso, a amizade de fulano vale mais para mim de qualquer mulher que eu possa conseguir, ele está basicamente dizendo que é uma coisa mais preciosa do que qualquer relação física que ele possa ter com qualquer outra pessoa. Então é só para enfatizar a ligação que aqueles dois tinham. Tinha uma ligação de filia, uma relação de amizade, de irmandade. Vários outros textos espirituais. Então aqui eu peço perdão pela volta que eu tive que dar, mas foi só para explicar que é impossível, tanto culturalmente quanto religiosamente, que esses dois tivessem qualquer relação homossexual. Não?